Doutor Átila Amaral, o presidente Luiz Inácio foi vaiado num ambiente fechado em Brasília pela grande maioria dos prefeitos presentes. É a primeira vez que um presidente da República foi vaiado numa reunião de prefeitos num ambiente fechado. Como é que o senhor avalia? Ele está num momento favorável ou desfavorável? Como é que o senhor avalia esse momento? Eu não vejo, isso eu venho dizendo já há um bom tempo aqui nas nossas conversas. É claro que eu vejo duas movimentações. Uma movimentação principal, que é a tentativa de se apoderar dos mecanismos do Estado. A ideia é de que, com esses mecanismos do Estado, você acaba revertendo as coisas. Essa é a ideia que está na cabeça dele. Porque, no fundo, se eu calar as redes sociais e tiver mídia, e tiver uma certa situação financeira, eu consigo reverter, não para ficar popular, mas para me manter no poder, entendeu? Essa é a lógica. Se a população aprova ou não, não é mais uma prioridade. A visão é centralista, por isso os prefeitos estão sentindo. A visão do Bolsonaro, de gestão do dinheiro, era mais descentralizada. Tem muita gente aqui no Nordeste que fez obra que usufruiu de obras que foram feitas pelo governo Bolsonaro, entendeu? E que ele nem fez muita propaganda aqui, entendeu? No Nordeste. Essa visão centralista, ela não se importa muito se os prefeitos vão ou não. Agora, é claro, se ele não conseguir avançar esses mecanismos de controle, aí ele poderá ser derrotado. Então, a preocupação dele é essa, é que isso não chegue a um nível em que ele fique sem o apoio mínimo necessário para ele se manter. E, na minha opinião, ele vem enfraquecendo. Quando fizer aquela pergunta, se é favorável ou não ao governo, isso aí é uma compreensão mais de estatística política. Quando ele passar dos 10% de reprovação em relação à aprovação, aí a situação está fora do... Aí é difícil reverter. Digamos que ele tenha 11 ou 12% a mais de reprovação do que... Porque nessas testes, nas últimas que eu vi, eles estavam numa situação de empate, mais ou menos. Ou ele tinha um pouco mais de 5%, ou a coisa era mais ou menos empatada. Ainda dá para gerenciar. Agora, quando ele tiver 10% a mais, a partir de 10% a mais de reprovação, aí pode se preparar, porque aí fica difícil, porque realmente o peso de apoiá-lo passa a ser muito grande. Aí se começa a estudar um pular fora. A mídia, por exemplo, a Globo não pode pular fora assim de uma hora para outra. Ela dá alguns sinais ali, contra, a favor, dá, como se diz popularmente, dá uma no cravo e outra na ferradura, mas ela está recebendo muito dinheiro. Então, eles estão tentando avançar a agenda da Globo também, que é basicamente uma agenda que controla as redes sociais, estabelece um controle gigantesco sobre as redes sociais, porque algum controle sempre tem. Isso não quer dizer que quem fala nas redes sociais pode ser processado, tá? Mas são controles mais ou menos normais do funcionamento da justiça e do cometimento de ilícito. Agora, se a coisa partir para um controle real de conteúdo e num sentido mais amplo do que o que já é, aí realmente a democracia se esvai completamente. Ela já evaneceu um pouco, né, mas ainda existe alguns espaços. Mas se a coisa apertar mais ainda, aí vira uma ditadura sacramentada. Então, aí não tem como reagir. Então, essa indicação de vai de prefeito é um sinal de que a popularidade dele está caindo. Por quê? Porque ele tem uma visão centralista e os prefeitos, porque, entenda, os prefeitos, eles têm uma resposta mais imediata da população. Quem mora no interior sabe que deu uma confusão, um problema, as pessoas vão na casa do prefeito, até não é só na prefeitura, não. O sujeito vai lá na porta da casa, é diferente. Brasília está longe, você não vai lá para Brasília. Tem toda uma estrutura militar que separa Brasília de você, então daqui que você chegue lá. Agora, o prefeito, ele sabe que se o caldo entornar para o lado dele, ele tem que, como se diz popularmente, botar as barbas de molho. A população tem acesso a ele. Então, ele sente o sujeito, vai lá, olha, não pagou o salário de não sei o que. Às vezes é coisa que não tem, porque às vezes também as pessoas confundem, misturam a atribuição de prefeitura com o Estado, entendeu? A própria Constituição brasileira, ela dá uma ajudinha nessa confusão. Porque, por exemplo, saúde. Quem é que processou a prefeitura por uma questão de saúde? É menos de 1%. Por quê? Porque a prefeitura realmente não tem dinheiro, tá? Eu não vou processar a prefeitura. A União é um processo mais complicado e longo. Geralmente quem leva esses processos assim é o Estado. Mas todos os três entes são responsáveis pela saúde. Só que precisaria de uma racionalidade melhor. Por exemplo, aqui em Fortaleza tem um grande hospital, o Instituto José Frota, no centro de Fortaleza, perto da Faculdade de Direito, atende o estado inteiro. É da Prefeitura de Fortaleza.
na minha visão, deveria ser do Estado. Porque aí ele entra numa lógica de gerenciar esse pessoal que vem do interior, né? Porque no interior, quando a coisa complica, ou quando é um acidente mais complicado, o sujeito manda aqui para o JF. Então, tem prefeitura que a saúde é ambulante, entendeu? O cara compra os carros e leva o cara para cá. Os carros vêm deixar o cidadão aqui. Então, nós precisamos de uma racionalização. Na educação, é mais ou menos estabelecido que a educação básica é da prefeitura, o ensino médio, que antigamente era o segundo grau, eu não peguei aqueles exames de admissão, né? Não sei se você não pegou também, não. Aquele que tinha na quarta série, né? Eu peguei. Pegou um pouquinho mais velho. Rapaz, eu pensei que você fosse mais novo. Rapaz, é o seguinte, aqui, agora eu me surpreendi, viu? Você sabe, inclusive, eu defendo, sabe o quê, Eva? Eu defendo um exame de admissão para o ensino médio. Porque se o sujeito não for alfabetizado, o que é que ele vai fazer no ensino médio? Então, não na quarta série, como era de primeira, porque tinha na quarta série. Eu era pequeno e conversava com pessoas um pouquinho mais velhas do que eu. Rapaz, eu peguei, você teve sorte, você não vai pegar mais. Graças a Deus. Está entendendo? Mas você compreendeu é que precisa dar uma racionalidade a isso aí. Mas, em última instância, o país está um impasse institucional, ele precisa sair disso, né? Porque, no fundo, nós não sabemos mais as atribuições do poder, porque você julga uma coisa, aquilo é constitucionalizado, se leva para o Supremo toma outra decisão, é preciso de um maior rigor nas atribuições. Nós vemos aí, por exemplo, aparentemente é uma coisa bonita, o Supremo mandou 60 milhões para o sul do orçamento. Isso cria uma confusão de funções, né? Porque ele começa a ficar parecido com o poder político. Agora, se é para ser parecido com o poder político, está na hora de dar mandato para juiz, em todas as instâncias agora. Ele não quer fazer político, então ele vai ser votado e sai.